Então, aqui os alunos de graduação e de pós-graduação, mais o pessoal do Fluxus, que é ligado à área de engenharia civil. Tá? Eu não estou ouvindo nada agora, está muito ruim. Oi, melhorou? Melhorou? O som está muito ruim. E a câmera não está aparecendo. Oi, não, a câmera não vai aparecer mesmo, tá? Eu vou desconectar a câmera, eu só liguei a câmera porque o microfone está ligado nela, porque o outro microfone tem um cabo de força aqui que parou de funcionar de 220 volts. Então a gente está aqui com quebra-galho, o microfone da câmera, tá? Então, você está me ouvindo agora, Gustavo? Estou ouvindo. Então, assim, eu queria te agradecer muito por você ter disponibilizado de estar aqui nesse momento. Estamos aqui com os alunos de graduação e pós-graduação, de aspectos institucionais e legais em saneamento, mais os pesquisadores do Fluxus, que são da área de engenharia civil. Tá? Bom, estamos todos aqui ansiosos para te ouvir mais uma vez. Muito obrigada por você ter disponibilizado o tempo. Se você preferir, você pode colocar a tela cheia, tá? Tá. Obrigada, pessoal. Eu só vou liberar os meninos aqui, acho que talvez se eu precisar de vocês nesse momento, né? Tá bom? Avisa elas, qualquer coisa que elas Gustavo, só uma coisinha. Oi? Se você puder, peça para liberarem, para parar o compartilhamento da câmera no outro computador. Pode deixar ele logado na sala, mas para o compartilhamento, aí a sua imagem vai ficar maior. Tá bom. Eles vão fazer isso, tá? Pede para o Thiago aqui. Emília, a hora que você quiser, eu dou as ordens, tá? Não, agora já é com você, você comanda agora. Então tá bom. Só uma coisinha, desculpa interromper. Sim. A professora Emília vai gravar essa reunião? Por favor, se puder. Ok. Bom, primeiramente quero desejar um bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar participando dessa exposição que foi produzida pela professora Emília. Para mim foi de muita satisfação também, porque eu faço parte, embora no momento não esteja podendo me dedicar muito ao Fluxus, mas o Fluxus é uma coisa muito importante na minha vida e ao Unicamp também. E, de certa forma, eu estou aqui em Brasília, graças ao mestrado que eu fiz aí na Unicamp, com a professora Emília, com a professora Simone, com o Edinho, com o Tuca, com a Rose, enfim, com os grandes professores que eu tive aí, são ensinamentos que eu levo para o resto da minha vida. Eu faço questão sempre de dizer que eu sou um pesquisador de fluxos e, se Deus quiser, dentro de mais uns 2 anos, eu vou estar voltando a Campinas para fazer o meu doutorado, que aqui em Brasília eu não estou conseguindo. Bom, a professora pediu para eu apresentar para vocês a questão dos aspectos legais e institucionais do saneamento básico. Eu vou fazer uma exposição, depois vai dar tempo para perguntas e para esclarecimento de dúvidas. Primeiramente, eu queria. Deixa eu conseguir rodar a tela. Primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou engenheiro civil pela FAAP, lá de São Paulo. Fiz meu mestrado na Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura do Urbanismo e na Unicamp. Sou pesquisador de fluxos e, anteriormente, eu fui diretor-presidente do DEMAI lá de Poços de Caldas, em 2 gestões. Fui secretário de planejamento também lá em Poços de Caldas. Fui diretor técnico de empresas de movimentação e infraestrutura e fui professor da Faculdade de Engenharia Civil lá em Poços de Caldas. A minha apresentação está dividida aqui em 2 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre os aspectos institucionais. O que é o governo federal em termos de saneamento, quais são os órgãos que atuam, o papel do Ministério das Cidades e as principais medidas que foram tomadas aqui no Ministério para dar uma melhoria no setor. A segunda parte, depois eu vou falar dos aspectos legais do saneamento.
atuação do governo federal em saneamento básico não é feita exclusivamente pelo Ministério das Cidades, embora a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a qual eu sou chefe de gabinete, eu sou funcionário concursado, faça parte da estrutura do Ministério das Cidades. O grosso dos recursos de saneamento do governo federal está no Ministério das Cidades, a maior parte. E a coordenação da Política Nacional de Saneamento também é aqui do Ministério. Mas tem outros ministérios que também atuam com recursos consideráveis, como é o caso da FUNASA, que é vinculado ao Ministério da Saúde, a CONEPASC, o MDS, a ANA, o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, ao qual a ANA é vinculada, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Trabalho e Emprego e outros. Dentro desse contexto do governo federal, o Ministério das Cidades, só para dar um flash para vocês, é um ministério que, na verdade, em termos de estrutura e em termos de quantidade de pessoal, possivelmente o menor ministério desse planeta. Mas tem um corpo técnico muito bom nas 4 secretarias finalistas, né? E esse é o cronograma que vocês estão vendo. Não sei se a mãozinha vai acompanhando na tela de vocês. Tem o ministro, tem os órgãos colegiados, né, de assessoramento ao ministro, tem o Conselho das Cidades, que é vinculado ao Ministério, tem uma participação muito importante nas discussões das temáticas, das problemáticas e das políticas públicas. E temos 4 secretarias finalísticas. A Secretaria Nacional de Habitação, a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, a Secretaria de Mobilidade, cada uma cuidando, evidentemente, daquilo que o nome indica, né? Habitação, a Acessibilidade de Programas Urbanos cuida também dessa parte de desenvolvimento urbano, a Secretaria de Mobilidade cuida da parte de transportes, né? E das obras aí de metrô, de VLTs, etc. E a Secretaria de Saneamento, que cuida da parte de saneamento ambiental. As 4 principais medidas que foram adotadas pelo governo federal nos últimos anos para melhorar o panorama do saneamento do Brasil são as que eu vou apresentar aqui agora a seguir. A primeira medida foi criar, de forma negociada com a sociedade e com os atores do setor, um marco regulatório do saneamento básico. Esse marco regulatório foi constituído, vai ser objeto de detalhamento aqui na segunda parte da minha apresentação, mas ele está constituído principalmente, né, a peça central foi a elaboração da Lei 11.445, em janeiro de 2007. Essa lei é conhecida como a Lei do Saneamento. Ela deu um mínimo de segurança jurídica para um setor que a insegurança jurídica era total. Ela trouxe uma lei que foi extremamente discutida, levou anos tramitando também lá dentro do Congresso, teve os interesses em jogo ali, não estou dizendo que sejam interesses ilegítimos, né, mas o setor de saneamento é um setor um pouco fragmentado, né, e não é um setor exatamente muito duro. E, enfim, as discussões foram muito grandes e o Ministério das Cidades teve um papel preponderante. Estou falando isso com muita tranquilidade, porque esse trabalho foi feito antes de eu vir para Brasília. A equipe do Ministério conseguiu juntar em torno dos pontos que davam um consenso razoável as 3 entidades do setor, os prestadores de serviços, a SEMAI, que é dos serviços municipais, a ESB, que é das companhias estaduais, e a ABICOM, que é dos concessionários privados. Tivemos uma participação muito importante também da ARES, que não é entidade de prestação de serviço, mas é uma entidade antiga do setor, que ajudou muitas vezes a harmonizar e conciliar posições. Então, essa definição legal permitiu realmente dar uma base sólida para avançar o saneamento, que definiu diretrizes, princípios, objetivos e diversos mecanismos. A segunda medida importante do governo federal foi ampliar significativamente os recursos minerais para o saneamento básico. Sem dinheiro, sem recursos, é muito difícil você conseguir fazer as coisas. Com dinheiro, no setor de saneamento já é complicado, sem dinheiro, então,
era uma coisa quase que impossível. Vocês vão ver no gráfico seguinte que teve um acréscimo expressivo de recursos na média anual, tanto dos valores comprometidos, né, que são os resultantes dos empenhos, mas os contratos de financiamento, que não são objeto de empenho, quanto também dos valores efetivamente desembolsados. Vejam nesse gráfico que eu estou apresentando aqui, o total compromissado no ano, durante esse período, foi de 140 bilhões de reais e o total desembolsado 82 bilhões. O total compromissado é essa linha verde que vocês estão vendo aí, e a linha laranja é o total efetivamente desembolsado. Vocês vejam que em 2003 o total efetivamente desembolsado era em torno de 1,4 bilhões por ano, no ano de 2003. Em 2014, nós atingimos uma cifra de 11 bilhões, 11,3 bilhões. E no que concerne, ou seja, 7, 8 vezes mais, pelo menos, né? No que concerne ao valor compromissado, que são os empenhos mais os financiamentos, significou sair de um patamar da ordem de 4 bilhões por ano para um patamar de em torno de 17, 18 bilhões por ano. Então, isso permitiu ajudar os municípios, os estados, a realizar uma série de empreendimentos importantes, de obras importantes, de projetos, de planos que eu vou me referir um pouco mais adiante. A terceira medida importante também, que foi definida na legislação, eu vou falar disso um pouco mais na parte da apresentação, foi priorizar também o planejamento do saneamento básico para curto, para médio e para longo prazo, e de forma participativa. Eu tenho feito um apostolado aí no Brasil, falando sobre a questão do planejamento. O Brasil, dos países anglo-saxões, dos países germânicos, o pessoal lá leva, sei lá, digamos, 3 anos para fazer um projeto, para depois executar em 1 ano ou 2. No Brasil, a nossa prática é o contrário. A gente tenta fazer projetos pelas demandas, em todos os níveis de governo. Os projetos são feitos normalmente em 6 meses, depois leva 10 anos para executar, porque são projetos que cumprem, em grande parte, dos municípios e dos estados, nem sequer a definição do projeto básico da Lei 8666. O planejamento não é que ele vai resolver tudo também. O planejamento não é nenhuma panaceia. Essa senhora que vocês estão vendo na foto é a deusa grega, uma panaceia, que é a irmã, esqueci o nome, da Ísis, que era da Higiene, as duas eram filhas do Apolo. A panaceia era a que tinha curas de todos os males, remédios universais. O planejamento não é uma panaceia. Não é o fato de você ter um planejamento, não significa que os seus problemas acabaram. Mas, na verdade, que eu tenho sempre batido nessa terra, é que toda vez que você não sabe onde você tem que ir, qualquer caminho te leva para lugar nenhum. Essa é a realidade. Planejar, numa definição muito simplificada, é um invés de improvisar. Sempre que eu tenho uma ação planejada, eu deixei de ter uma ação improvisada. E a gente é verdadeira também. Sempre que eu tenho uma ação improvisada, eu deixei de ter uma ação planejada. Não é muito fácil a gente falar isso aqui no Brasil, porque, fala assim, tem uma questão cultural aqui no Brasil, aliás, não só no Brasil, nos países latinos, de uma maneira geral. Eu li um artigo há uns anos atrás, comentando uma palestra que teria sido dada pelo Samuel Freire, dizendo que existem 2 tipos de sociedades: as sociedades contratuais e as sociedades contextuais. As sociedades contratuais são aquelas sociedades que funcionam por contrato. Por exemplo, sociedades anglo-saxônicas, sociedades germânicas, né? As sociedades latinas, de modo geral, são sociedades contextuais. Nas sociedades contratuais valem os contratos, as normas, as leis. E nas sociedades contextuais elas valem também, mas dentro do contexto. Então, por exemplo, você está num semáforo à noite. É proibido passar com o sinal vermelho. Mas, dentro do contexto de que ali é um local que tem assaltos, ou é uma hora da noite que não tem movimento, ou você está com muita pressa,
Dentro do contexto, a pessoa toma a decisão de passar para o sinal vermelho. Então, isso é uma questão que é, vamos dizer, cultural. Não é fácil, numa sociedade contextual, você valorizar o planejamento. Mas o planejamento é uma coisa importantíssima. Eu acho que, em algum momento, uma parte da sociedade já está se conscientizando disso, e o restante, com certeza, eu sou otimista, eu acho que no médio e longo prazo nós vamos conseguir ter uma situação melhor dentro do país. Bom, aqui era uma brincadeira, né? Um exemplo de uma ação improvisada, né? Porque onde você não tem planejamento, essas coisas acontecem. Essa escada aqui é uma escada que não liga nada, não cobra nenhuma, custou dinheiro, custou esforço, custou energia, não serve para nada. Então, é uma coisa só para vocês lembrarem, naturalmente é uma brincadeira, mas a gente precisa pensar um pouco mais de seriedade nesse tipo de situação. Falando um pouco do planejamento na área de saneamento. Então, eu vou abordar aqui algumas questões. Primeiro, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que depois da segunda parte eu vou mostrar por que ele foi feito em função dos dispositivos legais. O governo federal cumpriu uma obrigação que era dele desde 2007. Foi um processo lento, demorado, mas consistente. A elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico para fornecer as metas, os rumos, as diretrizes do setor a nível nacional. Por que eu digo que foi demorado? Porque além de ter um amplo debate aqui com todos os atores do setor de saneamento, de ter tido um amplo debate com a academia, de ter tido, inclusive, trabalhos preliminares. A professora Emília e o Alessandro, inclusive, participaram dos documentos preliminares do plano, fizeram trabalhos técnicos, ouvimos vários setores, várias pessoas altamente especializadas, e esse plano, depois que foi feita a primeira formatação dele, foi submetido a uma consulta pública pela internet. Qualquer entidade, qualquer cidadão, quem quer que fosse necessário, que tivesse interesse no tema, a minha imagem sumiu aí, não sei se está tudo normal aí, professor. Tá, porque tá sim. Tá. Então não tem importância, eu vou falar aí. Vocês estão me vendo ou estão vendo a apresentação, tá vendo? A apresentação a gente está vendo, você não. Não, então não tem importância. Eu vou prosseguindo com a apresentação, então. Além dessa consulta pública pela internet, que teve contribuições realmente muito importantes, de cidadãos e de pessoas interessadas na área, ele ainda foi submetido a 4 conselhos nacionais. O Conselho das Cidades, o Conselho da Saúde, o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Foram discussões extremamente importantes, porque depois eu vou mostrar na segunda parte da apresentação, a política de saneamento ela tem interface com N outras políticas e tem articulação também. Então foi um tema muito debatido, foram contribuições importantes que gerou um documento bastante consistente. Depois dessa longa discussão, o PLANSAB definiu metas. Dentre as várias metas que estão lá, e o PLANSAB está disponível na internet, tem várias edições também impressas, né? A meta dele é universalizar o abastecimento de água em áreas urbanas até 2023, uma das metas, alcançar um atendimento de 33% em esgotamento sanitário urbano até 2023, universalizar a disposição e a coleta da disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos até 2033, diminuir as perdas da distribuição de água, que na época da elaboração do PLANSAB estavam na faixa de 39% em 2010, até 31% em 2033, e diminuir a porcentagem de municípios enchentes de 41% em 2010 para 11% até 2033. Tem outras metas, eu destaquei aqui, as que são principais, são metas. As metas precisam de muito esforço e de muito trabalho para serem atingidas. Mas pelo menos a gente tem um rumo, né? Isso aqui não são metas, vamos dizer assim, faraônicas, não são metas abstratas, são metas que foram resultado de discussão com muita gente boa e com muita gente séria dentro do setor. O PLANSAB, além de ter estabelecido
metas, ele quantificou necessidade de investimentos e elaborou as diretrizes do saneamento. Vocês podem ver, isso está em valores de 2013, a previsão de investimento do setor é de 508,5 bilhões de reais, sendo 122 para água, 181 para esgoto, 68 para drenagem, 23 para resíduos sólidos urbanos, e também o plano prevê investimentos na área de gestão, que é um dos calcanhares de Aquiles do setor, infelizmente. Não é só recurso que resolve o problema do saneamento do país, é necessário uma gestão minimamente melhor do que, muito melhor do que a gente tem hoje em várias áreas do país. Estão previstos recursos de 112 bilhões. Esses recursos vêm de diversas fontes, né? Do governo federal, a previsão de um investimento de 300 bilhões de reais, a grosso número, onde eu estou colocando aqui a mãozinha, não sei se na situação de vocês está aparecendo, essa última componente, até 2033, investimento dos agentes federais, 299 bilhões, e dos outros agentes, incluídos os prestadores de serviços, principalmente, governos municipais, estaduais. Gustavo, só um minuto. A mãozinha não aparece, eu acho que você tem que usar, estou vendo em cima, não tem um negócio de desenhar? Se você clicar ali, aí você consegue fazer com que a gente veja alguma coisa. Tá? Nesse ponteiro, eu vou desenhar mesmo. Eu acho que é um desenhar. Clica nele, eu não sei se é o ponteiro ou desenhar. Um deles é que vai te permitir mexer ou fazer alguma coisa. Melhorou? Apareceu? Não. Então acho que... Peraí. Agora está aparecendo. Agora veio uma setinha. Apareceu uma setinha aí, tá vendo? Ela está mexendo. Essa está mexendo. Tá bom. Tá? Melhorou. Deixa eu ver se eu consigo. Eu já, porque agora eu não consigo mais voltar para o slide. Lá embaixo. Eu vou falar, eu vou desistir, professor. Eu vou na. Aqui, acho que já se Voltou. Pronto. Agora foi. Aqui, olha, deixa eu só me acostumar com esse mãozinho. Ô, mãozinha da. Estou tomando o pai da mãozinha aqui. Olha, precisa isso da mãozinha também. Essas últimas 3 colunas mostram ali o investimento previsto para atingir as metas do Lansar até 2033 dos agentes federais, aqueles vários órgãos que mostrei nas primeiras slides, de 299 milhões. Outros agentes, precisando de 300 bilhões, né? Os outros agentes, incluindo os prestadores de serviços e as outras esquetes de governo, 208 bilhões. E o total de investimento de 508 bilhões. Essa parte da gestão que eu falei são a parte dos investimentos em medidas estruturantes, né? Comum aos 4 componentes de saneamento, são água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. As medidas estruturantes são planos e projetos, capacitação e assistência técnica, desenvolvimento científico e tecnológico, adaptação à mudança climática e assim por diante. Bom, um comentário aqui. Os cenários econômicos que a gente está passando também são extremamente preocupantes, né? Infelizmente, já houve uma queda brutal da arrecadação do governo federal. Isso aí, havendo um esforço da área econômica do governo tentando viabilizar o chamado equilíbrio fiscal, dizendo que se quando o equilíbrio fiscal for obtido, o país vai voltar a crescer em seguida. Mas isso é uma coisa preocupante, mas vamos lembrar. E para isso que serve o planejamento. Envolve um período de 20 anos. Os problemas que nós estamos enfrentando atualmente eles vão precisar e devem ser compensados nos anos subsequentes. Ainda porque está tendo para primeiro? Não. Ainda porque o Glassari foi objeto de aprovação não só pelo Ministério das Cidades, mas pelos Ministérios da área econômica, como eu vou mostrar mais lá para frente. Além do planejamento nacional, o MUP, o Ministério das Cidades, também coordenar a elaboração dos planos regionais relativos a redes,
As RITs são as regiões integradas de desenvolvimento. São regiões que têm um adensamento populacional considerável e que envolve mais de um estado. Então, nós temos 3 redes aqui instituídas no Brasil. A rede do Distrito Federal e do entorno, a rede de Petrolina e Juazeiro e a rede de Teresina-Timon, que fica entre Piauí e o Maranhão, e Petrolina e Juazeiro Pernambuco e Bahia. Nessa providência do Ministério das Cidades, foram alocados recursos de 4,5 milhões de reais, e os estudos que estão sendo realizados eles estão compreendendo o diagnóstico analítico, uma visão estratégica para cada uma das redes que concerne saneamento básico e o plano de saneamento básico da rede. E ainda como ponto desse trabalho que está sendo elaborado, vão ser feitos cadernos individuais para os municípios que integram as redes e, vamos dizer assim, só uma avaliação, a grosso modo, 70% do material que vai estar lá vai ajudar os municípios na elaboração dos seus próprios planos municipais. Bom, falando dos planos nacionais, dos planos de índices, e também a questão que é fundamental, que são os planos municipais de saneamento básico, os PMSPs. Eles têm que contemplar também os 4 componentes de saneamento: água, esgoto, resíduos sólidos, urbanos e manejo de áreas pluviais. E tem que ter de lei a participação social ao longo de todo esse processo. E a quarta medida importante, tomada pelo governo federal e com os apoios do setor, foi a de exigir um apoio social aos empreendimentos de saneamento apoiados por recursos federais. Vai longe o tempo da tecnocracia, né? Por muito que isso possa representar uma tentação a alguns, né? Mas, na verdade, discutir planos ou discutir empreendimentos de 4 paredes, apenas do ponto de vista técnico, não conduz a lugar nenhum. Isso está mais do que demonstrado não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, o controle social foi produzido como um princípio fundamental do saneamento básico. Vou voltar um pouco nesse tema na segunda parte da apresentação. Mas, para entender, do ponto de vista legal, a definição de controle social é um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas, participações nos processos de formação de políticas, de planejamento e de avaliação. Então, ele passou a ser legalmente um dos princípios fundamentais dos nossos serviços de saneamento básico. Bom, fui mais rápido com essa primeira parte, vamos para a segunda parte agora. Nessa segunda parte, vou estar falando dos aspectos legais do saneamento. Falei dos aspectos institucionais. Vamos agora entrar um pouco mais a fundo, dentro do que for possível, nos aspectos legais, e fazendo a ressalva de uma matéria bastante extensa, né? Não tenho pretensão nenhuma de esgotar minimamente esse assunto, e faço a ressalva também que eu aprendi muito com meus colegas de cursos, que são advogados, né? No caso da Tina, no caso do Rafael Ferreira, que inclusive ajudou a professora Emília, quando eu tive essa matéria que vocês estão vendo agora. São 2 advogados brilhantes, né? Mas eu não tenho formação jurídica, então eu estou dando um flash para vocês para explicar, do ponto de vista da engenharia, né? O que a gente está entendendo como balizas de atuação para a questão legal do saneamento. Então, primeiro eu vou falar do arcabouço legal brasileiro, depois eu vou falar das interfaces, das articulações da política de saneamento, e pensei aqui dentro da legislação alguns pontos especiais que eu acho que vale a pena comentar e voltar a discutir com vocês. Então vamos começar do arcabouço legal brasileiro. Bom, o Brasil é o país das leis, né? A tendência de tudo e qualquer problema que tem é falar, precisa fazer uma lei para isso, sequestrar o fulano de tal, opa, tem que fazer uma lei para sequestro, o cavalo de um coisa na cerca do vizinho, opa, precisa fazer uma lei para proibir o cavalo de tal coisa, e vai. Isso sempre resultou aí ao longo das décadas, né? Até ontem, né? Até anteontem, até 16 de agosto, nós temos a nível federal 13.330 leis,
108.836 decretos, porque quando chegou em 100 mil, foi anulado um monte de decretos que não faziam o menor sentido mais, e foi reiniciada a numeração. Então, nós estamos com o decreto 8.836 e temos 154 leis complementares. Fora um monte de instruções normativas, portarias, resoluções, isso é difícil até de fazer um levantamento disso, mas são incontáveis, né? Medidas provisórias, assim por diante. E temos que colocar também nesse pacote, né, as centenas de milhares, se é que não chega na casa de milhões, né, de leis, decretos e demais instrumentos a nível estadual e a nível municipal conscientes. Bom, dito isso, né, eu tenho que dizer o seguinte também: é uma estrutura imensa, mas ela tem diversos instrumentos que são essenciais para o desenvolvimento do país. E tem muita coisa que não serve para nada. Temos aqui dentro da cultura contextual, eu tentei explicar isso com um americano uma vez, eu desisti. Americanos que a Emília levou em Poços de Caldas, lá da Universidade de Pittsburgh, né? Se não me engano. Eu fui tentar explicar para eles essa questão de leis que pegam e leis que não pegam, mas depois eu acabei de insistir. Dentro do arcabouço legal tem muitas leis que são importantíssimas, são fundamentais. E as políticas públicas federais, elas são instituídas legalmente. Porque se não fosse instituído legalmente, dificilmente elas resultariam em qualquer coisa, porque uma lei é uma coisa bem mais elaborada e bem mais difícil de ser mexida do que se você não tiver um amparo legal, né? Dentre essas políticas, dentre essa legislação que estabeleceu políticas, está a estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a sua definitiva política federal. Essa política federal, ela possui, a política de saneamento, ela possui interfaces e articulações com quase todas as outras políticas públicas aqui do país. E vou mostrar nos dois slides seguintes que, além dessas articulações com outras políticas, os 4 aspectos do saneamento também são interdependentes e são interligados. Então, vamos falar primeiro das políticas. Aqui nós temos eu elenquei aqui algumas interfaces, algumas articulações do saneamento com outras políticas públicas. Coloquei a política de saneamento no centro para mostrar, né, para facilitar a visualização. Isso significa que ela seja nem mais nem menos importante que as demais. Todas são importantes. A política de saneamento ela tem uma baita ligação, né, com a política de meio ambiente e com a política de resíduos sólidos, né? São políticas que, se uma não existir, a outra também acaba não existindo. E ela ainda se relaciona com a política econômica, com a política agrícola, com a política de saúde. Não dá, é impossível falar de saúde se você não falar de saneamento básico. Com as políticas sociais, com a política de mobilidade urbana, com a política de recursos hídricos. Essa aqui também é irmãzona da política de saneamento, embora sejam universos totalmente distintos, né? A política de prevenção de riscos, a política de urbanização e ordenação territorial, essa é outra também. É pena que o tempo seja tão restrito, né? Como é que você vai falar em ordenamento, em política de saneamento, se você não tem um ordenamento territorial? E vice-versa, né? Como é que você fala em ordenamento territorial se você não tem uma política de saneamento estabelecida, né? A política energética e a política habitacional. Então, vejam as várias interfaces, as várias articulações. Depois, se vocês quiserem, nas discussões aí, a gente detalha um pouco melhor. E os 4 aspectos do saneamento dentro de uma cidade, né, do município. Você tem a questão da distribuição de água. Da distribuição de água, você já tem que considerar a questão das perdas físicas de água, desperdício, né? Você canta, né? Você vai lá no curso d'água, né? Esse curso d'água está marrom propositalmente, não está na cor que deveria ser, que é o azul, quer dizer o que está acontecendo, infelizmente, na prática em muitos locais. Você faz a captação de água, você faz o tratamento de água, distribui a água chega na cidade. Essa água vai gerar esgotos sanitários, né? Esses esgotos
esgoto sanitário. Se não tiver tratamento, volta para o Estado. Se ela tiver um tratamento, ela volta, pelo menos, sempre de uma maneira um pouco melhor. A questão também das águas pluviais está intimamente interligado tanto com a questão dos esgotos, que em muitos lugares existem várias ligações clandestinas de redes de esgoto em redes de águas pluviais e vice-versa, e ligado também com a questão da própria drenagem pluvial, das enchentes, da erosão dos solos, né? A drenagem também tem uma subinterface com a questão dos resíduos sólidos, né? Com carregamento de lixo, churume dos lixões, dos aterros sanitários. Isso tudo, esse pacote inteiro aqui, volta na história do curso d'água. Esse curso d'água não tem só esse uso. O curso d'água não tem só o uso, vamos dizer, do serviço de saneamento. Ele é usado para várias outras coisas. Então, o mais importante, às vezes, do saneamento, que é a questão da irrigação, que é essencial para a agricultura, a questão de transporte, assim por diante, a questão de turismo, etc, etc. Bom, vamos falar um pouco do arcabouço do saneamento agora, do arcabouço legal do saneamento. A Constituição de 88, ela definiu, tentando seguir uma certa hierarquia legal aqui, né? Ela definiu no artigo 21 que compete com a União. No inciso 20 do artigo 21, instituir diretrizes de desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Eles falaram do desenvolvimento urbano como um todo, detalhado, né? Detalhado assim, sem a isso se restringir, né? Mas, inclusive habitação, inclusive transporte urbano e inclusive saneamento básico. Depois, no artigo 23, ela estabeleceu que competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Não dá para falar em melhorar, esse aqui teve o maior sentido, do meu ponto de vista, pelo menos. Como é que você vai falar de fazer programas de moradias, de melhorar as condições habitacionais, se você desligar isso do saneamento básico? Então, essas são duas leis. Vocês notam o seguinte, é competência comum, tá? Então, eu sempre estou falando, mas não é falar, nós vamos ver a questão da titularidade daqui a pouco. Mas é competência comum, ou seja, o governo federal e os governos dos estados, e quando eu estou falando de governo dos estados, não estou falando também só de companhias estaduais de saneamento, competência comum promover programas conforme está descrito aí no inciso 9. Tem mais ainda na Constituição. O artigo 30 fala que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. O que são assuntos de interesse local? São assuntos de interesse local, é o que o próprio nome diz. Não tem uma definição na lei do que é interesse local. Interesse local é aquilo que seja dentro de um critério óbvio de interesse local. Falando um pouco mais adiante aqui nesse mesmo artigo, o seguinte: organizar e prestar diretamente ou sob regime. Agora, interesse local, obviamente, quem cuida do interesse local é o município, né? Um Estado ou um governo federal não tem como cuidar de interesse local, tem nem perdas, nem aparelhamento, nem expertise para eles. No inciso 5 fala que tem que organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, com permissão, o serviço de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. O saneamento ele se enquadra como serviço de interesse local, assim como o transporte coletivo, assim como outros transportes, como outros serviços que são típicos dos municípios. E ainda, só com um comentário adicional, para a gente sair dessa Constituição, o artigo 200 fala que o sistema único de saúde, ao sistema único de saúde, ao SUS, né, foi estabelecido pela Constituição, compete, além de outras atribuições que temos na lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Vocês vão ter, provavelmente, aí na emenda da matéria, no transcorrer das aulas, as questões que envolvem os aspectos ambientais que estão na Constituição e na legislação própria do ambiente. Vocês vão ter a parte de recursos hídricos, enfim.
Mas eu pensei aqui aquelas coisas que estão dizendo mais diretamente ao saneamento e fiz uma interface com a saúde, porque, só para fazer um comentário, não dá para falar em saúde se você não falar de saneamento básico. Isso é óbvio e ululante, mas nem sempre parece tão óbvio, tão ululante para determinados segmentos. Bom, saiu da Constituição, vou falar um pouco agora da lei de saneamento, que provavelmente vai ser leitura, objeto de leitura, se é que já não foi por vocês durante o desenvolvimento da disciplina. A lei, ela trouxe algumas questões que são muito interessantes. Entre muitas outras, ela falou da questão do conselho, ela adotou o conceito ampliado do saneamento básico, abrangendo essas 4 modalidades: água, esgoto, resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas. Esse é o artigo 3º do capítulo 1, para vocês depois darem mais uma olhada se tivesse aprofundado. Ela definiu o papel do titular dos serviços, estabeleceu os seus deveres e o plano de atuação. Está no artigo 8º, 13º do capítulo 2. A lei estabeleceu o fortalecimento da regionalização da prestação de serviços de saneamento básico, buscando criar mercado de escala, reduzir custos e otimizar a atuação dos serviços de saneamento. Está no artigo 14º ao 18º do capítulo 3º. Essa questão é uma questão essencial. O Brasil é um país que tem 5.500 municípios, eu perdi até a conta, mais de 5.500 municípios. Tem municípios que, a sustentabilidade econômica, vamos dizer, administrativa, é uma população muito pequena. Você não consegue viabilizar serviços, por exemplo, de aterro sanitário. Mas se você quiser fazer um aterro sanitário numa cidade pequena, a prefeitura vai ter um prejuízo tão bom, pode ser que se tiver um prefeito que seja muito interessado nesse tema, que tem uma consciência ecológica muito grande, ele faz a administração dele. A administração seguinte não faz, porque o prejuízo é de tal ordem que acaba virando o chão a céu aberto de novo. Então, a gente tem procurado, com base agora no definimento pela legislação, fortalecer a regionalização. Aterros sanitários que atendam cidades de polo e que atendam, independente de sua localização, se ou não na cidade de polo, que atendam também as cidades próximas da cidade de polo, que são influenciadas pela cidade de polo, para poder dar um mínimo de escala e viabilizar economicamente esse tipo de serviço. Bom, a lei estabeleceu também o seguinte: foco no planejamento do setor, que é aquilo que eu expliquei na primeira parte. Especialmente estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração dos planos municipais de saneamento e do Plano Nacional de Saneamento. O Plano Nacional de Saneamento está pronto, vou falar um pouco mais daqui a pouco, com base já na legislação. Os planos municipais de saneamento estão indo aos trancos e barrancos, alguns planos muito bons, alguns planos razoáveis, outros planos mais ou menos, alguns planos que são Ctrl-C, Ctrl-V, outros nem fizeram plano. Mas a gente é uma escada também, a gente tem que subir degrau por degrau, isso está interligado com a questão da cultura das sociedades contextuais que eu falei agora. A lei estabeleceu também a regulação do setor, com a criação da figura da agência reguladora, que é uma figura já muito desenvolvida aqui no Brasil mesmo, vamos dizer, no exterior, aqui no Brasil e em outras áreas da infraestrutura, como por exemplo na área de petróleo e na área de energia. Aí está no capítulo 5 do artigo 21º ao 27. Também estabeleceu o fortalecimento da participação social, estabeleceu um controle social como princípio. Vou detalhar um pouco mais no finalzinho. Além da lei, que foi feita em 2007, distribuiu a grande discussão com relação ao decreto. Ele saiu em 2010, 3 anos depois, o decreto foi o 7.217 de 2010. Ele regulamentou a lei do saneamento. Estabeleceu as normas para a execução, detalhou os fundamentos, e estipulou uma questão que é a seguinte: os planos e o controle social estão definidos na lei do saneamento. Mas aí tem a questão da autonomia federativa. O governo federal não pode obrigar o município a ter o seu plano de saneamento. É uma questão que é
é de boa administração, é de bom senso, é de lógica, e é da lei também, isso pode ter atuação do Ministério Público, e sim, ou não tiver, mas o decreto trouxe uma novidade, que é estabelecer que a condição para acesso dos recursos federais de integração de saneamento é a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico e do controle social. Bom, vou falar um pouco também, isso aqui não é uma lei, mas é uma forma do Supremo Tribunal Federal, que foi uma questão imensamente polêmica também, mas pelo menos teve uma decisão. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu em 2013 pela gestão compartilhada de serviços, né, e nas regiões metropolitanas. Foi uma discussão muito grande, começou no Rio de Janeiro com essa ADI aqui no Rio de Janeiro, começou com a discussão de trânsito lá em Niterói, uma briga entre a Prefeitura de Niterói e o Detran estadual, e esse negócio foi parar no Supremo Tribunal e derivou para tudo, para todos os serviços, inclusive do saneamento. Então, o acordo definiu que tinha que ser criada uma entidade metropolitana com órgão colegiado em cada uma das regiões metropolitanas com participação das entidades, dos estados e dos municípios, mas não poderá haver concentração do poder decisório nas mãos apenas de uma das pernas. E o Supremo Tribunal Federal posicionou que a criação de uma região metropolitana não significava apenas a simples transferência de competências do Estado. O padrão que é o respeito à divisão de responsabilidade entre os Estados e os municípios. O Estado onde a RM tiver localização. Voltando aqui agora para a questão da legislação aplicada aos planos. Né? O Plano SAD, por exemplo, ele foi aprovado por decreto presidencial, decreto 8.141/2013. E esse decreto estabeleceu que ele tinha que ser ainda submetido, né? A aprovação estabeleceu um prazo para ele ser submetido a uma portaria interministerial. Isso foi feito, a portaria interministerial 571/2013, isso é um ponto depois do decreto. Essa portaria foi assinada, a aprovação final do Plano pelo Ministério das Cidades, que coordena o plano, pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério do Planejamento, Pensamento e Gestão, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Integração Nacional. O SAD foi uma discussão profunda para a área econômica do governo, profunda, porque a área econômica sempre tem preocupações em estabelecer compromissos, ainda mais compromissos com o prazo. Mas a área econômica acabou sendo sensibilizada por um investimento previsto nos primeiros anos do plano, já estava garantido pelo próprio PAC, naquele momento, não estava elaborado, a situação econômica do governo estava favorável, e como está assinado, como vocês estão vendo aí, pela Fazenda e pelo Planejamento, a gente tem um comprometimento deles, de pessoas lá que estudaram e conhecem bastante esse assunto, e a gente espera que, em consequência, a gente possa ter, passados esses momentos de crise, a gente possa entrar mais a fundo na implementação das metas do plano. Outra coisa também importante dizer é o seguinte, que ainda do decreto 841 que estabeleceu a aprovação lá do passado. Todo planejamento que vocês estão vendo nas disciplinas que vocês estão fazendo, ele é um processo, né? O planejamento não é produto, o planejamento é processo. E todo processo está sujeito a revisões periódicas. O que é o processo de planejamento? Primeiramente, você levantar dados, fazer um diagnóstico, fazer um prognóstico com as soluções previstas, fazer uma discussão, e aí você ter as metas, ter os recursos necessários previstos e fazer continuamente a reavaliação, porque o panorama muda. Você, quantas vezes você sai da sua casa para ir na Unicamp e resolve ir pelo caminho número 1. Só que chega lá no caminho número 1, tem lá uma obra aí da Sanasa, resolveram fazer uma boca e ter que dar na rua. Tá bom, aqui não está previsto no seu planejamento. Você tem que ter um planejamento alternativo para poder dar conta da sua meta de chegar no Unicamp para ver a aula do professor Emílio e dos outros grandes professores aí dessa considerada instituição.
feita a minha médiazinha aqui, quero dizer o seguinte: o mesmo decreto 841 enviou o GPI PlanSap, é o Grupo de Trabalho Interministerial do PlanSap. E eles se reúnem periodicamente, está se reunindo periodicamente para avaliar o primeiro plano. Além daqueles 7 ministérios que tomaram a portaria, participa também tem a Caixa, o BNDES, a FUNASA, a ANA e os 4 conselhos nacionais. Então, a gente tem feito essas avaliações e a cada 4 anos o plano tem que ser revisto em função das realidades que foram verificadas. A questão ainda do decreto 717, como eu já comentei, ele trouxe obrigatoriedade. Para acessar recursos federais, tem que ter um plano municipal de saneamento básico. O decreto trouxe um prazo até 2014. O prazo foi revisto, ele teve que ser dilatado, porque grande parte dos municípios não tinham feito. Nós estamos lutando aqui, tentando fazer um trabalho de convencimento, um trabalho de catequese, um trabalho de gastar saliva, de mandar orientações, de fazer seminários, workshops. A gente tem, hoje, para dar um número assim, muito preliminar ainda, aproximadamente uns 28% a 29% dos municípios fizeram seus planos de saneamento, em torno de 58%, incluindo esses 28%, mais uns 30%, estão com seus planos de elaboração, e outros ainda, infelizmente, não saem do governo. Mas a luta continua, como eu falei, é uma escada, por esse de degrau por degrau. A Lei 11.445 também estabeleceu, como eu já comentei para trás, o artigo que estabeleceu, o artigo 2º, que estabeleceu como princípio fundamental, dentre outros, o controle social. Mais uma coisa, o decreto 8.211, ele fixou a vedação, esse já está valendo, certo? A partir de 31 de dezembro de 2014, qualquer município que queira acessar recursos federais ou ter acesso a recursos queridos ou administrados por órgão ou entidades da União, para saneamento básico, só se tiver um controle social instituído e realizado por meio de órgão colegiado. Bom, eu já falei dos planos de vídeos, só estou citando aqui o local onde se encontra, na lei de saneamento, é o artigo 52, elaborar planos regionais de saneamento básico em articulação com estados, Distrito Federal, município, das regiões integradas de desenvolvimento econômico. Também a existência do PS2, eu já comentei, cidade de mais, condição obrigatória para acessar recursos federal a partir de 2018. Bom, eu fiz um quadrinho aqui com uma apresentação, uma síntese, das atribuições legais dos entes federados. Ao governo federal, não adianta o pessoal achar que aqui de Brasília você consegue resolver os problemas da produção lá em Catolé do Rocha, na Paraíba, em Poços de Caldas, ou sei lá, em Caxias do Sul. O governo cabe estabelecer os serviços gerais da esfera nacional e desenvolver e apoiar programas de saneamento da esfera nacional. O governo estadual ele tem que desenvolver os programas e dar apoio na área estadual, servir na Constituição, que é a responsabilidade comum, tem que operar e manter sistemas de saneamento quando estiver delegação municipal para isso, que é por intermédio das empresas estaduais, prestadoras de serviços, e estabelecer política tarifária de subsídios nos sistemas que o Estado opere com suas companhias. Ao governo municipal, compete desenvolver e apoiar os programas na esfera municipal, planejar, operar e manter e regular os sistemas de saneamento locais e estabelecer política tarifária de subsídios local. Isso, para poder funcionar, tem que ter um controle social, senão é meio caminho andado para não sair do governo. Concluindo aqui essa apresentação, eu quero dizer o seguinte: o assunto de saneamento, pessoal, envolve muito mais que obras, que recursos, que técnicas, que serviços. Ele envolve especialmente uma questão que paira sobre tudo isso, que são as vidas humanas. E todo esforço que é feito, e vocês que estão participando dessa disciplina, alguns, ou quem sabe até muitos de vocês podem
resolver dedicar a sua atuação profissional no saneamento a uma missão nova, uma missão difícil, mas é uma missão altamente recompensadora. Cada vez que você... Fui diretor do Departamento de Água das Terras. Havia um bairro, lá, o bairro do Arriba, os índices de mortalidade infantil eram muito próximos dos países da África, países menos desenvolvidos economicamente, os países mais pobres do mundo, era o bairro do Arriba. A água lá era de sistema e não havia rede de esgoto, havia fossa séptica, que eles chamavam de fossa séptica, mas tinha fossas negras. A mortalidade infantil era bárbara. Só de fazer a rede de água, esse índice já caiu demais. E quando implantou a rede de esgoto, então, aquele bairro lá especificamente, quando nós fizemos o plano diretor, foi visto que o padrão nosso estava um padrão europeu. A legislação de saneamento, ela é indispensável, senão as coisas não funcionam. Ela é complexa, porque envolve muitos e intricados aspectos. Ela é polêmica, porque existem muitos pontos de vista diferentes, inclusive sobre o próprio modelo de saneamento. E ela é desafiadora, porque quem quiser atuar na área, além dos aspectos técnicos, vai ter que conviver no dia a dia com a legislação. E a melhor maneira de você conviver com alguma coisa é você conhecer e entender essa coisa da maneira mais profunda que seja possível. Eu espero ter podido dar a vocês uma primeira visão, para quem tiver interesse de aprofundar o assunto, e, naturalmente, vou estar sempre à disposição para discutir, para esclarecer dúvidas, a começar por agora, e também na minha atuação, quando estiver aqui no Ministério do Estresse. É um trabalho que eu faço aqui. Quando eu vim para Brasília, a professora Emília sabe que tem uma grande indústria, se eu tenho ou não, que a fama de Brasília não é exatamente das melhores, mas eu conversei muito com a professora, eu tinha um pouco de recente de vir para cá. Mas até seguindo as dicas que ela me deu, que a Simone me deu também, que conhece bastante de administração pública, eu lembro que a Emília falou, você vai encontrar pessoas horrorosas lá, mas vai encontrar tanta gente boa também, isso vai ser uma realização. Está sendo uma realização mesmo. A equipe técnica do Ministério do Estado são colegas extraordinários, gente que tem um espírito além do espírito técnico, tem um espírito de cidadania altamente desenvolvido. Eu sinto muita alegria de estar podendo participar desse esforço. Temos muitos desafios a vencer, mas a cada dia a gente, se Deus quiser, vai estar cumprindo a nossa missão e melhorando o saneamento do nosso país. Eu quero agradecer então a sua atenção, professora e colegas, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Gustavo. Realmente você conseguiu fazer uma apresentação. Acho que ninguém faria um apanhado melhor do que é essa complexa, intrigada área que significa o saneamento hoje no Brasil, inclusive uma evolução de como é que isso está acontecendo na prática com todos os seus desafios, né, e polêmicas. Bom, perguntas? Que é aquela fase que todo mundo olha para o teto, entendeu? Chama para fazer. Agora é o cri-cri-cri. E aí? Só que todo mundo que puder tem que levantar aqui, porque o microfone de videoconferência não funcionou aqui na sala. Então, por favor. Vamos, gente. Se apresente, tá? Para eles saberem quem é que está falando. Bom dia, Gustavo. Eloy, estudante aqui da disciplina e orientando a professora Emília. No mestrado. Oi? E do Ministério. Agora dá para ver você. O senhor está me ouvindo, Gustavo? Estou vendo, estou te vendo também. Ok. A pergunta é, você enfatizou os investimentos na área de gestão, né? Quais as frentes de ação, programas que têm voltados para municípios ou para regiões metropolitanas? Quais são as ações da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental nessa direção? E
mencionou bastante também a pasta do Ministério da Saúde, né, como um importante parceiro nos 3 níveis. Quais essas ações em âmbito municipal e de regiões metropolitanas, né, que vocês veem como que já está acontecendo ou que seria interessante reforçar, tanto com a saúde e se tem alguma interface com instituições de meio ambiente em nível municipal e de regiões metropolitanas? Gustavo, ele só não te disse que ele é funcionário do Ministério do Meio Ambiente, tá? A professora Lívia está me puxando a orelha que eu sou recém-ingresso no programa aqui de mestrado, tal, e eu sou funcionário especificamente do IBAMA. Eu sou analista ambiental do IBAMA. Muito bem. Inclusive, tem uma colega nossa do Fluxos que está aqui em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, que é a Isis, né? Foi uma ótima colega também na época que eu estava fazendo mestrado em Campinas. É uma pessoa do bem também, que teve um trabalho bacana lá no Ministério do Meio Ambiente. Bom, o que o Ministério tem feito para ajudar nessa parte de gestão? Primeira coisa é o seguinte, nós temos um portal aqui no Ministério que chama Capacidades. O portal Capacidades, ele disponibiliza para os gestores municipais, e não só para os gestores municipais, para qualquer pessoa que tenha interesse na área de saneamento e que tenha um mínimo de qualificação, ou que tenha instrução suficiente para conseguir acompanhar o curso, disponibiliza cursos na modalidade EAD, ensino à distância. Então, esses cursos são gratuitos, são profissionais bem qualificados que servem. Depois, se for o caso, eu posso mandar o link aí para a professora Emília. É divulgado também uma coisa para quem se interessa da área de saneamento, que eu recomendaria, entrar periodicamente na página do Ministério, www.cidades.gov.br. Dentro dessa página tem o portal Capacidades. Nesse portal tem várias informações de disponibilização e, além do portal em si, na própria página de notícias do Ministério é divulgado toda vez que é aberta a inscrição para esse tipo de curso. Segunda coisa, nós temos apoiado vários municípios na elaboração dos seus planos municipais de saneamento básico. Devo dizer, até confessar aqui com vocês, uma certa frustração nossa no Ministério. Nós tivemos uma trabalho de catequese, de convencimento, isso em 2010, para conseguir recursos para fazer uma seleção específica para a elaboração de planos municipais de saneamento. Depois de muita luta, conseguimos um recurso considerável, de 100 milhões de reais. Abrimos a seleção, olha, não conseguimos contratar mais de 70 milhões de reais. Por quê? Porque não houve um interesse grande dos municípios e aqueles municípios que se interessaram, muitos deles, infelizmente, não conseguiam cumprir as condições mínimas que eram exigidas, né, pelos manuais do Ministério, pelas normas de contratação federal para fazer contrato. Isso não nos desanima, porque pelo menos os que contrataram estão ficando com planos adequados que podem servir de modelo para os demais. Uma outra coisa também que a gente tem feito, a nível de apoiar a gestão municipal, é o seguinte: quando a gente abriu seleções aí para seleções de bairros e outros programas federais, tem que ser preenchida uma carta de consulta, dizendo o que é que o município está pretendendo, qual é o empreendimento, qual é o valor, qual é o cronograma, e apresentando na carta de consulta, dizer, tem um projeto básico, sim ou não? Tem um projeto executivo, sim ou não? Aí, uma vez esgotado o prazo da seleção, todo mundo, todos os municípios que se inscreveram, todas as companhias estaduais, todas as empresas municipais são chamadas para entrevistas técnicas do Ministério. Então, você disse que tem um projeto básico. Traga o seu projeto para a gente ver se tem mesmo. Muitos projetos básicos, infelizmente, eu só chamo de projeto básico assim: pega uma foto do Google,
pega as ruas, faz um risquinho vermelho em cada uma, pronto, isso aqui é a rede de esgoto. Pô, isso não é projeto. Se faz um risquinho azul, você tem a rede de água. Projeto básico não é aquilo que está estabelecido na lei 866, é um projeto de engenharia para você poder licitar uma obra. Né? Então, aqueles que tinham um projeto minimamente adequado, entraram no meio da seleção e já estavam prazo para se adaptar. Os que não tinham projeto nenhum, que iam, se fossem habilitados, iam tirar empreendimentos, né, porque o recurso é limitado, iam tirar empreendimentos, recursos daqueles que tinham projetos que podiam desenvolver suas obras, porque o cidadão pobre de São Paulo tem os mesmos problemas do cidadão pobre do Nordeste, que mora em Paraisópolis, ou que mora no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. São pessoas que também, embora estejam em regiões distintas do país, são também cidadãos que precisam ser atendidos. Então, quem não tinha o projeto, nós começamos a induzir o seguinte: você está pedindo 30 milhões de reais para fazer uma rede de esgoto na estação de tratamento. Como você não tem um projeto nem de uma coisa nem de outra, nós vamos fazer aqui com você, liberar aí, só para dar um chute, 800 mil reais para você poder fazer o seu projeto. Na próxima seleção você apresenta o projeto. Então, nós estamos financiando uma série de projetos, que assim que puder ter novas seleções dos programas federais, a luta nossa que é muito grande, todo o corpo técnico e todos os diretores, toda a diretoria do Ministério, o ministro que está envolvido nisso também, o secretário executivo, está todo mundo mobilizado, embora o momento atual, infelizmente, esteja muito ruim. Mas a gente tem que perder essa maneira também de raciocinar só por curto prazo no Brasil. A gente precisa entender que existe médio e longo prazo. A questão da interface das políticas, né? Que não é negócio, olha, eu posso falar de cidades inteligentes, para aquelas cidades que têm esgoto correndo no meio da rua, que tem lixo esparramado em terrenos baldios por todo canto, que tem um lixão lá correndo por um cheio de rato, barato, não dá, senão é uma cidade inteligente. Da mesma maneira, ninguém pode falar de meio ambiente equilibrado, minimamente equilibrado, ou de desenvolvimento sustentável, seja o rótulo que se quiser colocar, se você não tiver saneamento básico. Saneamento é básico. Infelizmente, também eu tenho que dizer o seguinte: teve uma pesquisa que foi feita pelo ITB em 2010, perguntando, né, depois, se for o caso, posso ter disponibilizado para vocês, perguntando quais eram as preocupações dos cidadãos brasileiros. Então, o saneamento, entre as 15 preocupações, aparecia lá em 10, não, 10 em primeiro lugar. Todo mundo estava preocupado com segurança, todo mundo estava preocupado com saúde, com educação, que são coisas importantes, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas como é que você pode falar de saúde se você não tem o saneamento? Como é que você pode dar uma educação de qualidade para alunos carentes se a escola está localizada vizinha de um lixão, ou se na frente da escola, ou se a água que é consumida naquela escola é contaminada? Então, por isso que eu fiz aquele slide mostrando que as políticas têm que estar interligadas. Uma política não é mais importante que a outra necessariamente. Existem momentos em que elas precisam ter uma relevância maior. Eu defendo unhas o saneamento, quem já teve a oportunidade de trabalhar numa prefeitura da cidade interior sabe como essas coisas estão todas interligadas. Né? E o saneamento é uma questão fundamental. Toda vez que você está fazendo uma obra de saneamento, você está salvando vidas, ou quando não está salvando vidas, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão sendo beneficiadas por aquela obra. E eu acho que vocês que estão na academia, e que vão ser profissionais, com certeza, responsáveis, porque a formação da Unicamp é uma formação cidadã, é uma formação multidisciplinar. Há um trabalho muito grande. Nós, profissionais, nas áreas de engenharia, de arquitetura, das engenharias ambientais, sanitárias, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente estiver preocupado com os aspectos técnicos, nós temos que estar fazendo um trabalho de convencimento da sociedade da importância que tem o saneamento para poder a gente ter um país realmente desenvolvido que seja digno da gente ter. Pronto.
pelo visto, todo mundo aqui sem muito perguntar, mas você suscitou várias questões. Então, vamos lá. Quando você faz aquele seu primeiro slide, onde você fala dos diversos órgãos que atuam no saneamento, você vai até o Ministério do Trabalho e diz outros. E esses outros, quem são? Eu fiquei... Um momentinho, deixa eu lá para o meu primeiro slide. Deixa eu voltar lá. Acho que é logo abaixo, aí, próximo, né? Depois desse. Aí, ó. É que eu tenho que voltar. Aí, ó, tá aí. Tá vendo? Tá lá. Eu coloquei os principais estão aqui. O conforto, que de repente você esquece de colocar algum, ou tem um ministério que tem um recurso pequenininho lá, e o pessoal fica bravo, né? Por um lado. E por outro lado, tem essas siglas que estão sempre mudando também. Então, por exemplo, o MD era o ministério era o MDIC, né? Já mudou de sigla, enfim. Agora, nós temos um trabalho aqui, Emília, que chama. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Participação do panorama do saneamento. A gente faz um levantamento anual sobre o quanto foi gasto, quanto foi empenhado em cada um dos órgãos. Ele é disponibilizado na internet. Vou te mandar depois o link, que é uma coisa interessante para você ver o tanto de órgãos que estão envolvidos. Agora, uma coisa também que eu queria dizer para vocês é o seguinte, para vocês aí, todos esses órgãos que estão listados ali no slide são os que tiveram uma atuação, ajudaram a gente na elaboração do plano SAD. Participaram das reuniões, eram reuniões às vezes desgastantes, cansativas. Quando junta muita gente para discutir, sempre tem aquela tendência de começar a discutir picuinhas, coisas que não têm muita importância, tem um pouquinho às vezes começa a acontecer uma guerrinha de egos, mas a participação de todos aqui foi muito importante. Tá, isso aí fica bem claro na sua fala. Aí só um comentário, quando você falou, achei ótimo a história de planejar em vez de improvisar, mas às vezes improvisar parece que dá certo, né? Porque a abertura da Olimpíada, em tese, era uma grande gambiarra. É verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, uma coisa, eu detestaria morar no Brasil se a gente tivesse um molde de organização germânico, por exemplo. No fundo, a gente acha, e os americanos que vêm para cá, os ingleses, né, eles ficam até fascinados com essa certa sopa organizada que tem aqui no Brasil, que parece que vai dar tudo errado, depois na hora, às vezes acaba dando tudo certo. O brasileiro tem uma coisa muito interessante, que é a capacidade da improvisação. É uma coisa que, vamos dizer, a gente leva, isso é um radicais, se ele for bem utilizado. Porque o povo brasileiro não é um povo bitolado, é um povo que sabe se virar dentro das realidades. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Um motorista de carreta lá nos Estados Unidos, ele tem que estar preparado, tem que fazer tanto curso, tem que ter tanta coisa, tanta instrução, tanta regra, né? Aqui no Brasil tem, eu lembro de um motorista que chama Jesus, ele era motorista da Todini, ele ia levar aço em barcas lá para uma obra que a gente tinha na Rua Genebra, em São Paulo. A Rua Genebra, no centro de São Paulo, havia um corredor entre o prédio que estava em construção e o muro que estava, assim, 5 centímetros de folga de cada lado para entrar a carreta. O Jesus estava com vontade de bater palmo, ele conseguia manobrar a carreta em pleno centro de São Paulo e entrar naquele espaço confinado. O Jesus era semi-analfabeto, mas era um cara, a instrução dele era muito precária, mas o talento que ele tinha era uma coisa extraordinária. A capacidade de improvisação que ele tinha também, ele enfiava aquela carreta em qualquer lugar. Eu cansei de pegar gente que veio da roça, né, Roça Caldas, e colocava o cara primeiro de estudantes no caminhão, depois um belo dia ele começava a pegar o caminhão ali, fazia ele tirar a carga, daí a pouco ele virava, ele colocava ele para ajudar
mudar o operador de moto-ventilador, daí a pouco o cara começava a operar um pouquinho o moto-ventilador, daí a pouco o cara virava um profissional de tirar o chapéu na operação de moto-ventilador. Então, a capacidade brasileira de resolver problemas de tecnificação é bom. Agora não pode ser levado às últimas consequências, né? A glorificação do jeitinho brasileiro, né, é uma coisa que em algum momento vai ter que ficar para trás, porque se você não tiver planejamento e a capacidade de improvisar, mas dentro de uma linha mínima de planejamento, as coisas ficam muito difíceis. Gustavo, eu fiquei muito curiosa. Aonde é que deixaram acabar uma obra com aquela escada? Porque não é possível que nem o pedreiro de obra não parou a escada, né? Essa daí eu peguei na internet, viu? Até, eu não sei, nossa, isso aí não foi uma brincadeira que fizeram, porque a internet é cheia de meme, né? Mas, para fazer uma montagem dessa, não é fácil, não. Eu acredito que exista mesmo essa obra, não sei de onde é. Agora, eu fiz para mostrar a simbologia, né? Infelizmente, essa é uma realidade que acontece em muitos lugares. Não a escada, propriamente, é a situação, né? Você não fazer um baita esforço para não resultar em nada. A escada perfeita, adorei a imagem. Aqui, quando você vê as metas do plano, quando eu vi o plano já ficou e depois eu nunca mais consegui perguntar a ninguém. Por que a gente tem metas muito promissoras no plano para quase tudo, mas para a meta de perda da distribuição de água, ela é a mais tímida de todas, né? Porque ela vai só de 39 para 31. Por que isso? Aí, ó, tá aí. As outras são todas altíssimas, né, em relação a distribuição de água. Você tem alguma justificativa de porque o plano foi tão tímido em relação a isso? Tem. Esse aqui foi, acho que, um dos pontos mais polêmicos do plano. Eu, particularmente, achava, e continuo achando, na revisão agora eu vou bater de novo nisso, achava que a meta tinha que ser mais ousada. Mas o pessoal preferiu partir com uma meta mais realista, porque a questão de perda, é bom que eu aproveite para explicar um pouco sobre esse assunto para o pessoal que está ouvindo aí. A perda, aqui no Brasil, existe uma grande confusão. Eu sei pelas N pedidos de entrevistas que a gente recebe aqui, de órgãos da grande imprensa, etc. Nós temos dois tipos de perdas que compõem esse índice aí de 39 com menos de 31. As perdas físicas, né? São as perdas que ocorrem nas tubulações, em vazamentos, rompimento de adutora, tubulações velhas, que é um tipo de perda. E as perdas aparentes, que são aquelas perdas resultantes de falta de hidrometração, do prefeito não querer colocar hidrômetro, da empresa ter hidrômetro numa parte da cidade e outra não, das gambiarras que são feitas, dos gatos, né? Tem coisas aqui que são quase inacreditáveis. Eu já tinha visto, né, a nossa luta lá em Foz do Iguaçu era combater gato em rede de água tratada. Né? Lá no Rio de Janeiro, eu vi um gato numa adutora de água bruta. Eu nunca tinha visto era um bairro que ficava do lado de uma adutora e não tinha água. E o pessoal da concessionária lá, na hora de folga, e a concessionária fechava um pouco o olho também, porque era tanta gente ali que senão ia dar confusão. Então, pelo menos água para dar descarga, para lavar banheiro, essas coisas existiam, né? Gatos adutores de água bruta. Então, tem muito gato. Essas áreas suburbanizadas, ou para usar o tipo popular, favelas, cortiços, isso é uma encrenca, né? O regulista da concessionária às vezes não consegue chegar em determinados locais, né? Que tem desligação, existindo na matéria. Então, isso são as perdas aparentes. As duas juntas compõem o índice de perda propriamente dito. No entanto, eu não coloquei esse slide na apresentação, eu tenho medo de tentar mexer nisso aqui, acabar de tudo. Eu vou mandar para você, assim que terminar, o viés está sendo de baixo, está caindo. Hoje as nossas perdas já estão na faixa de 36,7%, que é um resultado bom. A gente precisa intensificar, e agora na revisão do lançado, vamos ver se em função de estar conseguindo um resultado razoável para essa área,
se a gente consegue ter uma meta mais adequada. Tá bom. Ótimo. No próximo, vai lá no seu ciclo antrópico da água. Mais para baixo. Você está virando eu ou estou virando só o meu aqui? Só você, eu não estou mexendo não. O que é o assunto que eu não fiz aqui? O ciclo antrópico da água. Não entendi, fala de novo. O ciclo antrópico da água. Quando você apresenta o tratamento. Vou chegar lá. Já acho que vai. Aí, eu fiquei, assim, por que você usou ali para tratamento de água uma barragem a fio que parece barragem hidrelétrica, né? Esse slide eu peguei de uma apresentação da Ana, viu? Tem dois tipos de captação, né? Aquela que você faz diretamente quando você tem uma vazão razoável, você só faz uma pequena entrada de água ali no rio, e outros quando você necessita de acumulação de água. Hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, e isso é um tema vermelho. Eu acho que a academia vai precisar entrar um pouco mais a fundo nessa discussão, porque for uma discussão do 8 e 80, né? Que é a questão de reservação de água, reservatórios de água e barragens. Hoje ficou muito difícil você conseguir licenciar, mesmo quando é só para abastecimento de água, uma barragem, porque a barragem tem uma série de impactos, né? Então, no setor elétrico, por exemplo, hoje as barragens estão sendo construídas praticamente, não totalmente, mas praticamente é tudo de água, com reservatórios muito pequenos. E foi um processo de licenciamento de uma barragem muito complexo. Então, eu acho o seguinte, onde for possível, onde não for necessário barragens, é uma discussão que tem que entrar também no aspecto técnico. Né? Tem coisas que você não precisa de barragens, tem outras que precisam. Especialmente, eu gostaria até de ouvir a opinião da academia depois sobre isso, mas a questão das mudanças climáticas, não sei, eu não vi nenhum estudo científico disso, mas estou indo pelo lado do bom senso. Eu nunca tinha visto uma seca como a que teve esses 2 últimos anos em São Paulo e Minas, né? Uma coisa quase inacreditável. Por que não tinha tanta crise no abastecimento de água? Porque no passado a gente tinha reservatórios, né? Esses reservatórios acabaram, hoje eles parecem, eram suficientes para as variações climáticas, talvez de 20, 30 anos atrás. Hoje não parece mais estar sendo suficiente. Então isso é uma questão extremamente polêmica, mas eu acho que em algum momento nós vamos ter que rediscutir a possibilidade de começar a trabalhar com reservatórios de acumulação de água para uso múltiplo maiores do que os que a gente está fazendo atualmente. Agora eu gostaria de ter opinião também. É isso? É isso que a gente pode dizer? Primeiro, o uso múltiplo é fundamental, né? E aí você tem que pensar a hidrelétrica, a forma de uso para a hidrelétrica é diferenciada, né? Tipo de turbina, então acho que há algumas coisas que eles estão já trabalhando nesse sentido. Mas aqui há sempre uma outra questão que é você ampliar a área de transpiração, né? Você acaba perdendo muita água. Tem alguns professores de hidrologia, isso é uma polêmica dentro da hidrologia. Tem professores que acham que não é bem assim, que a perda é uma perda compensatória, e outros que acham que essa perda pode ser muito elevada dependendo do lugar que você está fazendo. Você tem que pensar muito mais em reservação do cisterna do que reservação do reservatório mesmo. Agora, se a gente tratar todos os esgotos, a gente pode voltar a ser o que o Brasil sempre foi, que não é um país de reservatório, mas um país de rios. Né? Também é uma coisa a se pensar. E quem sabe até usar os rios como espaço de transporte, que também seria muito interessante. Né, cara? Bom, uma coisa que você sabe que eu não tinha me dado conta quando você colocou aí, que eu vi, que o artigo 30 da Constituição,
ele só diz de caráter essencial o transporte coletivo, né? O resto não é essencial. Isso é muito maluco. O que é que tinha? Pois é, agora é engraçado, tem que depois perguntar para o pessoal do Fórum de Reforma Urbana o que aconteceu nesse momento que o pessoal deixou que essencial fosse só o transporte coletivo. Muito estranho. Realmente isso é uma coisa... Isso há duas leituras, né? Eu suponho que a redação, depois eu não sei, até uma questão que até começaria uma pesquisa, né? Possivelmente a redação inicial fosse até serviço público de interesse local, ponto, né? Aí alguém falou, mas e o transporte coletivo? Bom, o transporte coletivo, normalmente, né, se é de regiões metropolitanas, ele é de interesse local também. Aí deve ter surgido uma discussão, resolveram, para não ter dúvida, incluir o transporte coletivo. E alguém ainda, talvez, do órgão do transporte, procura de caráter essencial. Pois é, mas assim, eu entendo ter colocado... Pode dar a entender que os outros não tenham, né? Eu não entendi isso que eu dizer. Mas assim, eu até entendo na Constituinte, ter discutido ser essencial, porque foi a época que começou toda a privatização do transporte coletivo, né? E a época de precarização do sistema nas maiorias das cidades brasileiras. Mas daí a não enfiar o saneamento, por exemplo, entendeu, como essencial, é muito maluco. Mas enfim, é uma coisa que merece depois um pouco de busca das fofocas, isso é coisa do Centrão, né? Com certeza tem resquício do Centrão nisso, mas eu não tinha me dado conta disso. Aqui, professor, você deu ali um exemplo de viabilização de serviços de saneamento, né, de situações que não é possível viabilizar serviços de saneamento municipais, que às vezes você tem que pensar de forma consorciada. Eu senti falta, nesse conjunto de legislação que você detalhou, a lei de consórcios, né? Porque a lei de consórcio público, ela consegue também dar um grande diferencial, um salto muito grande no saneamento, né? Tanto que as duas praticamente foram aprovadas juntas. Na época, quem estava no Ministério entendia que uma sem a outra a gente não ia conseguir avançar muito. Mas aí, você deu um exemplo, tudo bem que a política de resíduos sólidos está lá no meio ambiente. Mas uma das coisas que ela diz que aterro não é para existir mais, né? Aterro não tinha que acabar dia 1º de agosto de 2014. A gente não tinha, pois é, a gente não tem que só aterrar rejeito. E aí você deu um exemplo com aterro, que eu sei que é muito desejo que a gente faça isso, que vai levar muito tempo, porque o Brasil está cheio de lixão, não tem nem aterro direito, mas de qualquer jeito, acho bom você pensar num novo exemplo. Pensar em quê? Eu perdi essa última frase. Pensar em quê? Num novo exemplo, porque dá como exemplo os municípios quererem fazer aterros, já que eles não têm que fazer mesmo, né? Porque na realidade eles têm que dar destinação adequada ao resíduo e só aterrar rejeito. Então, aterramento de rejeito você pode até ter um espaço pequeno, até dentro do próprio cemitério da cidade, né? Deveria ser capaz de dar conta de aterrar o rejeito. Agora que a gente já pode falar... Essa colocação aqui da regionalização, talvez um exemplo que seja mais adequado é assim, você para viabilizar serviços de água, por exemplo, se você conseguir juntar consórcios, inclusive isso está na legislação, tanto de consórcio quanto na legislação de saneamento, né? E o apoio do Ministério das Cidades, até foi bom você tocar nisso, porque eu queria esclarecer uma coisa. O Ministério das Cidades, ele atua prioritariamente, dentro da repartição de competências do governo, em cidades acima de 50 mil habitantes, ou integrantes de região metropolitana, qualquer que seja o porte, ou em regiões integrantes de desenvolvimento. Os municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles são atendidos pela FUNASA. A FUNASA, ela tem uma capilaridade que o Ministério não tem. Ela tem representação em todas as capitais e tem um corpo técnico também muito bom lá, tem uma série de problemas históricos da FUNASA, mas o corpo técnico da FUNASA é muito bom. E eu penso que o caminho do consorciamento
você abordou aí, é muito interessante que a gente tem todos os manuais nossos que prevêem o financiamento. Se você juntar, digamos, 5 municípios com 11 mil habitantes, o Ministério das Cidades, se for viável no consórcio, o Ministério das Cidades atende. Gustavo, gente, uma questão. Espera aí que tem mais uma questão. Você passa, pegar um lugar. Bom dia, meu nome é Priscila, eu formei em engenharia civil aqui o ano passado e voltei como aluno especial, ainda não sou do mestrado. Eu fiquei em dúvida naquelas regiões integradas de desenvolvimento, que tem 3, por que só tem 3? E por que são essas 3? As RIT. São as regiões que estão instituídas por lei. E, normalmente, são regiões com viés ou com características metropolitanas, mas que são integrantes de mais de um ente federativo. Por exemplo, a de Teresina Timon. Teresina é a capital do Piauí. Timon é quase que a mesma cidade, só que já no estado do Maranhão. Então, juntou as duas fizeram. Petrolina e Juazeiro, a mesma coisa. E aqui no Distrito Federal, Brasília e o entorno de Brasília. São várias cidades que são de Goiás, né? Valparaíso, Lusiânia, Formosa, Cristalina, enfim. São as 3 que estão instituídas legalmente. Para instituir uma rede, tem que ter primeiro uma caracterização dela como rede perante o IBGE, e segundo, tem que ter um diploma legal de instrumento. Não sei se consegui responder na Então é como pergunta. uma região metropolitana, mas que envolve mais de um estado. Região Estado, isso. Entendi. Ou um Estado e o Distrito Federal. No caso, o Distrito Federal não é exatamente um Estado, mas é um ente federativo. Né? Entendi. E outra coisa, não sei se envolve, nessa discussão eu lembrei de uma discussão de um projeto de lei que está para tirar a obrigatoriedade do EIA-RIMA. Eu queria saber, parece que é só no Pernambuco que está para tirar isso. O que é isso, assim, para tirar o EIA-RIMA? Por que tirar? Aboliu o licenciamento das estações. Eu respondo aqui? Sim, senhor. Não, essa discussão não teve a participação aqui do Ministério, não. O que a gente acha que o EIA-RIMA é um instrumento importante. Teve uma resolução do CONAMA, há uns 3 anos atrás, simplificando um pouco o trâmite de licenciamento de estações de tratamento de esgoto. Esse foi um pedido até do setor, né, porque aqui no Brasil tem umas coisas que são meio malucas. Né? Enquanto você tem lá uma tubulação de 1,20 m jogando esgoto no rio 24 horas por dia, ninguém está ligado aqui. A hora que você tenta licenciar uma estação de esgoto, muitas vezes, não em todos os lugares, isso também está piorando, mas tem lugares que tem um autêntico inferno burocrático. Né? Tem lugares aí, não sei se a informação procede, tem alguns prestadores de serviço, estão dizendo que leva 3, 4 anos, às vezes, para você conseguir licenciar uma estação. Então, eu penso que, de uma maneira muito cuidadosa, muito racional, possa ser visto a possibilidade que talvez se passe também pelo reforço de quantidade, né, em especial, porque a qualidade é boa, dos órgãos ambientais, mas parece que é muito pouca gente para analisar muito projeto. Então, talvez tenha que haver um reforço da capacidade institucional dos órgãos ambientais para que eles possam também ser mais sérios e ver se é possível simplificar, que for simplificado, que não implique na qualidade da análise. Mas eu também ouvi falar de um projeto também para não ter que fazer projeto básico, para licitar sem projeto básico. Isso também procede? Isso daí procede. Isso daí teve uma grande polêmica, a polêmica continua. Talvez seja bom, se você não não lembro de cabeça o número da lei, você procura no Google a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Isso começou com a questão da Copa do Mundo, que
integrada, onde tem que ser feito o órgão tem que apresentar um projeto preliminar e o detalhamento do projeto básico do projeto executivo é feito pelo proponente, né, pelo proponente vencedor da licitação. Então, isso aí teve um esforço muito grande, em especial do Ministério do Planejamento, foi quem capitaneou essas discussões dentro do governo federal. Tinha um colega nosso lá, que é um especialista em política pública e gestão governamental, ele era entusiasmado com essa ideia e ele acabou, de certa forma, convencendo muita gente que era resistente a isso. Mas acho que deve ser objeto de uma avaliação. Mas a única hipótese, realmente, para não ter o projeto básico é a contratação integrada. O que está dentro da Lei 8666 e as seleções que a gente conhece do projeto, a gente está exigindo o projeto básico. Obrigada. Eu tenho uma coisa. Ai, Samuel, Acho que agora já é boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou engenheira ambiental formada na UFMG e entrei agora no mestrado aqui na Unicamp. A minha questão, a minha dúvida, é com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi citado que ele é condição obrigatória para os municípios acessar os recursos federais até 2018. Mas a obrigatoriedade é só da elaboração do plano ou da implementação dele também? Porque uma coisa é você elaborar o plano, ter elaborado, abrir a gaveta e colocar ele lá dentro. E outra coisa é você implementar o plano, implementar as coisas que estão lá dentro, né? O que você escreveu. Então eu queria saber como é que fica essa questão. É só apenas elaboração ou a implementação também é uma exigência? Maria, né? Camila. Camila. A sua pergunta chegou um pouquinho picada, se eu não conseguir responder ela totalmente, você volta a carga aqui comigo. Tá bom. A questão que eu entendi aqui é se o plano municipal se esgota na sua elaboração. Isso. Como é que é a implementação desse coisa? Não, como eu disse, o planejamento tem que ser um processo. Quem entender planejamento como produto já começou mal. Ou já está fazendo uma coisa que dentro de muito pouco tempo não vai servir para nada. Você tem que ter a capacidade de planejamento. O plano tem que ter revisões periódicas para você ver o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, em função do que você conseguiu implantar e não conseguiu implantar, implementar ou não implementar, você refazer o prognóstico seguinte nas metas seguintes. Então, agora há uma questão que a gente precisa falar, que é o seguinte: tem muitas coisas, às vezes, dentro da própria legislação de saneamento, tem uma figura que os ingleses falam, que é o wishful thinking, pensamentos desejosos. Né? Às vezes, dentro de muitas vezes, tem a história do pensamento desejoso. Esse fosse tão fácil de se resolver por lei, isso seria bacana, né? Fazer uma lei, olha, todas as pessoas devem ser felizes e bondosas de hoje em diante. Você pensa no papel, aceita qualquer coisa, na prática, às vezes é outra. Né? O que eu vejo de vantagens de ter definido o planejamento na lei e da gente ter dado um arroxo mais na questão do decreto, é que você obriga, pelo menos, a que as pessoas pensem em planejamento, em saneamento e pensem de uma maneira técnica. Isso ainda tem um longo caminho pela frente, um caminho de quebrar a cultura da contextualização, a cultura de que planejamento não serve para nada, que planejamento é um monte de papel. Às vezes não serve para nada, às vezes é um monte de papel mesmo, dependendo da maneira como você elaborou aquele processo. O governo federal, ele não tem, dentro do pacto federativo, dentro das normas constitucionais em vigência, a gente tem que respeitar a autonomia estadual e a autonomia municipal. A gente pode dar os fundos e as diretrizes. A diretriz que está dada tem que ter plano municipal, esse plano tem que ter controle social, o controle social tem que estar instituído por órgão colegiado, tem que existir as agências de regulação para que vejam se os prestadores de serviço estão cumprindo com as suas obrigações que estão articuladas em contrato. Isso tudo é um conjunto, né? O governo não tem nem termos, nem estruturas suficientes para fazer análise dos planos municipais. A gente fez um trabalho dando o que a gente espera que contenha dentro do plano municipal, uma orientação, né? Estamos fazendo agora uma discussão aqui também para fazer uma cartilha
uma nota informativa sobre o controle social, que é uma coisa importante, embora sirva, às vezes, para muita demagogia, para muita ação político-partidária, mas isso, os administradores que têm sensatez, que têm consciência, eles sabem que isso é uma coisa que ajuda demais do bom administrador, né? Eu digo isso como um exemplo do próprio Conselho de Cidades. Tem uma série de problemas, muita coisa que precisa melhorar, mas, nossa, quem teve a oportunidade de participar dessas conferências que tem aqui em Brasília, as discussões são altamente enriquecedoras. E no caso dos planos, a gente espera que a própria sociedade vai fazer esse papel, juntamente com as agências de regulação, de cobrar a implementação e as revisões do plano. Respondi a sua pergunta, Maria? Tem alguma dúvida? Respondeu. Obrigada, Gustavo. Parabéns. Bom, só corrigindo que a Maria é Camila, tá? A Camila, desculpa. Gustavo, eu queria... Desculpa mais trabalho, que precisava de novo. Eu queria muito te agradecer pelo tempo que você se dispôs a ficar aqui com a gente. Foi muito enriquecedor todo o seu trabalho, a apresentação, as discussões na sequência. Eu continuo esperando você voltar para cá, viu? Porque eu acho que com tudo isso agora vai ser mais interessante ainda o teu trabalho de doutorado. E mando um abraço para o meu ex-aluno, que acabou de abandonar o mestrado. Mando sim. Eu queria dizer o seguinte, aprendi com uma grande professora minha o seguinte: faça o slide, mas não fique lendo o slide. Você dá uma olhadinha no slide e fala, senão ninguém aguenta. Eu gosto dessa professora, não vou dizer, começa as iniciais EWR. Aprendi isso e muitas outras coisas. E vocês aproveitem bem essa professora, que é uma grande professora. Ela me ajudou a voltar a ser uma pessoa criativa de novo, que minha criatividade estava meio sufocada pelos vários pretextos patrimonianos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida profissional. E ser criativo é tudo também. A gente tem que usar a criatividade e a inventividade e não perder esse espírito que o brasileiro tem de bom, que é de vamos dizer assim, saber como se virar diante de situações adversas. Eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento. Tá certo. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço para você também. Até mais. Alexandre, depois você me manda o link da gravação. E obrigada, tá? A gente se fala. Estou saindo. Manda sim. E a gente se fala então amanhã de manhã, né? Até mais. Ok. Tchau, tchau.